Meus irmãos, hoje à noite eu queria chamar a atenção de vocês para um texto bíblico no Evangelho que Lucas escreveu. No capítulo de número 13, faremos a leitura do verso 1 até o verso de número 9, para pensar sobre a necessidade urgente e universal do arrependimento. A necessidade urgente e universal do arrependimento. O Evangelho que Lucas escreveu, o médico Lucas, capítulo 13, do verso 1 até o verso de número 9, é a leitura que nós vamos ter por base para a mensagem dessa noite. Naquele momento estavam presentes algumas pessoas que lhe falaram dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que eles ofereciam. Jesus lhes respondeu: pensais que esses galileus, por terem sofrido essas coisas, eram mais pecadores do que todos os outros? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. Ou pensais que aqueles 18, sobre os quais a torre de Siloé caiu e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. E ele passou a contar essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, mas quando foi procurar fruto nela, não achou. Disse então ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não encontro. Corta, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. Ele lhe respondeu: Senhor, deixa ainda esse ano, para que eu cave ao redor dela e a adube. Se no futuro der fruto, muito bem, mas se não, tu a cortarás. E Deus aplique no nosso coração a palavra dele. Uma das coisas que nós facilmente percebemos quando lemos os evangelhos, que compõem para nós os relatos de testemunhas oculares da vida de Jesus, das mensagens de Jesus, das obras de Jesus, uma das coisas que nós facilmente percebendo lendo esses evangelhos é que Jesus Cristo é um professor incomparável. Jesus Cristo é um mestre por excelência, é um mestre sem comparação. Uma das coisas que Jesus Cristo normalmente fazia quando ele estava ensinando, quer fosse um ensinamento pessoal ou um ensinamento coletivo e público, um dos métodos que Jesus Cristo usava era o método da ilustração ou o método da parábola, onde Jesus Cristo ele pegava uma situação do dia a dia e ele usava aquela situação simples e conhecida para ilustrar uma verdade profunda do mundo espiritual. Ele estava constantemente pegando essas situações, esses eventos, esses objetos do dia a dia, que nós conhecemos como povão, e trazendo para nós verdades espirituais através dessas ilustrações. Citando alguns exemplos, Jesus Cristo tomou o exemplo dos pássaros, os passarinhos que a gente vê cantando toda manhã e toda tarde. Ele tomou esses exemplos dos pássaros para mostrar para nós uma verdade espiritual sobre o cuidado de Deus. Ele disse: olha, está vendo aqueles passarinhos ali? Pois bem, eles não trabalham, eles não ajuntam em celeiro, mas quer saber, Deus cuida deles. Então, se Deus cuida deles, Deus vai cuidar também de vocês. Outra vez, Jesus Cristo usou a imagem de um agricultor colocando a semente no solo para descrever o que é que acontece com o coração do ser humano na hora da salvação. Quem diria que uma cena tão simples de um agricultor queimado do sol, plantando a sua sementezinha na terra sofrida, quem diria que essa cena simples poderia ilustrar para nós uma verdade espiritual do que acontece no coração do ser humano quando ele recebe Jesus? Mas foi isso que Jesus disse. Olha, está vendo aquela semente sendo colocada no solo? Salvação é desse jeito aí. Tem solo que recebe, tem solo que é bom, tem solo que rejeita, tem uns que recebe por um momento, depois acaba o crescimento da semente. Outra vez, Jesus Cristo usou a imagem da luz para mostrar como é que as boas obras do crente podem influenciar as pessoas ao seu redor. Ele disse: olhem para uma cidade edificada sobre um monte. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, desse mundo de trevas, para que eles vejam as boas obras de vocês e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Cristo, então, estava sempre ensinando dessa maneira clara, dessa maneira simples, mas também de uma forma profunda, de uma forma impactante, de uma forma que consegue acessar as regiões mais íntimas do nosso coração. E no nosso texto não foi diferente.
O texto que a gente leu descreve para nós como Jesus Cristo usou certos acontecimentos da sua época para ensinar lições espirituais que a gente não deve esquecer de nenhuma maneira. E o principal objetivo do Senhor Jesus Cristo, como eu sugeri para vocês no tema dessa mensagem, é mostrar que o arrependimento é uma necessidade que é urgente e também universal. O texto começa relatando 2 desastres que aconteceram em Jerusalém. Os irmãos sabem que, especialmente na nossa época de internet e tecnologia, se tem uma coisa que se espalha rápida, é a tal da notícia ruim. Se espalha muito rápido. E isso não é uma verdade só dos nossos dias. Desde a época de Jesus, havia essa facilidade de notícias ruins estarem se espalhando no meio da cidade. O nosso texto ele traz o relato de 2 grandes tragédias que aconteceram naquela região e como essas 2 notícias chegaram até o Senhor Jesus Cristo. O primeiro desastre, que está registrado aí no verso 1, aconteceu no templo de Jerusalém. Naquele momento estavam presentes algumas pessoas que lhe falaram dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que eles ofereciam. Quando nós lemos a história bíblica, e nós lemos também a história secular, nós percebemos que Pilatos era um homem sanguinário. Pilatos era um governante violento. Era um ditador que resolvia as coisas na base da brutalidade, do sangue, da briga mesmo. E devemos lembrar que naquela época, os judeus, da época de Jesus, do primeiro século, estavam debaixo do jugo dos romanos. Ou seja, Roma dominava Israel, dominava o povo judeu. E eles, consequentemente, não tinham a liberdade que eles tinham antes dessa opressão. Eles sofriam com falta de liberdade religiosa, não podiam cultuar mais como cultuavam antes. Eles sofriam com falta de liberdade econômica, não podiam mais negociar, comprar e vender como negociavam antes, porque agora tinha altos impostos para pagar para o Império Romano. Eles sofriam com a falta de liberdade jurídica, porque não era mais eles que davam a palavra final em todo caso. Às vezes Roma interferia e definia aquilo que é certo e errado. Eles sofriam com esse tipo de opressão. E a verdade é que nem todo judeu engolia essa história. Nem todo judeu sofria de mansinho. Ao que o nosso texto indica, alguns homens da Galileia se encheram dessa situação. Ficaram irritados, se rebelaram, se revoltaram contra a autoridade de Roma e, consequentemente, contra a autoridade de Pilatos, fazendo protestos, reclamando, alguma coisa desse tipo. E para se vingar daquilo, o que foi que Pilatos fez? Foi conversar com o pessoal? Foi oferecer dinheiro para subornar? Claro que não. Para se vingar daquela situação, Pilatos mandou matar aqueles galileus que estavam se rebelando contra o Império Romano. Naquela época era comum, meus irmãos, os judeus estarem sempre subindo em direção ao templo, a fim de adorarem a Deus por meio de sacrifícios. Deus havia prescrito no Antigo Testamento que sempre que um judeu cometesse algum tipo de pecado, ele pegava o seu animal, se dirigia até o templo, sacrificava aquele animal como uma espécie de pagamento do pecado. Era isso que acontecia diariamente no templo em Jerusalém. Mas naquele dia, como o nosso texto descreve, não foram só os animais que morreram, os adoradores também morreram. O texto vai dizer que enquanto aqueles galileus estavam oferecendo o seu sacrifício diário pela expiação, pelo pagamento dos seus pecados, Pilatos mandou assassinar aqueles homens de uma maneira cruel, violenta e a sangue frio. E o assassinato daqueles homens foi tão terrível que o sangue deles se misturou com o sangue dos animais que eles estavam oferecendo a Deus. Para o judeu daquela época, isso era uma coisa fora do normal. Isso era um tipo de sacrilégio. Por quê? Porque o judeu era uma pessoa, na cabeça judaica, o judeu era uma pessoa sagrada que estava oferecendo um sacrifício sagrado em um lugar sagrado chamado templo. E naquele exato momento eles foram assassinados. Sabe, o impacto dessa situação para o judeu é mais ou menos como se uma pessoa fosse assassinada dentro de uma igreja. É como se Pilatos não tivesse respeitado nem mesmo aquele lugar sagrado. Ele foi lá e matou aqueles homens a sangue frio, cometendo esse sacrilégio. O segundo desastre aconteceu em Siloé, na parte sul de Jerusalém, como está descrito no verso 4. E Jesus diz: ou pensais que aqueles 18, sobre os quais a torre de Siloé caiu e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Aqui nós não sabemos ao certo detalhes sobre esse desastre, mas o que nós sabemos é isso: uma torre caiu sobre 18 homens e eles morreram instantaneamente. Eles morreram naquele exato momento. Talvez eles estivessem construindo aquela torre, trabalhando naquela torre, e de repente aquela torre caiu sobre eles e eles foram esmagados pelas pedras. E naquela noite,
18 famílias ficaram enlutadas. Naquela noite, 18 esposas não viram os seus maridos voltar para casa, 18 filhos, por assim dizer, se colocar um filho para cada um. Vários filhos daquela época ficaram sem receber o abraço do pai quando ele chegava em casa. Houve esse desastre, houve essa comoção. Nós não sabemos ao certo, irmãos, qual era a motivação das pessoas quando elas trouxeram essas notícias até Jesus Cristo, especialmente a notícia sobre a matança de Pilatos, o massacre de Pilatos. Nós não sabemos por quê. Talvez o pessoal quisesse dizer a Jesus, olha, tome cuidado porque Pilatos é perigoso. Você viu o que ele fez lá no templo, né? Então, meça as palavras quando você falar contra a autoridade de Pilatos. Talvez eles quisessem também colocar Jesus Cristo contra Pilatos. Talvez eles quisessem que Jesus criticasse Pilatos publicamente. Mas a explicação mais plausível, mais aceitável nesse texto, é que esse pessoal trouxe essa notícia até Jesus Cristo com uma arrogância diabólica no coração. Eles trouxeram essa notícia até Jesus Cristo como se eles fossem melhores, como se eles fossem superiores, dizendo, está vendo, Jesus? Aquele pessoal, sim, é um pessoal pecador. Porque você viu o estrago que Pilatos fez neles? É como se eles se aproximassem de Jesus, se gabando da superioridade deles. O fato é que Jesus Cristo usa esse acontecimento para ensinar as pessoas que estão ali sobre algumas coisas que elas deveriam aprender e ensinar também nós que estamos aqui lendo esse texto sobre algumas verdades espirituais que a gente deve guardar no nosso coração. Jesus usa aquelas tragédias para ensinar o povo sobre o arrependimento. Vale a pena eu acrescentar uma nota de rodapé nesse ponto, meus irmãos. Como qualquer outra pessoa com a internet no planeta Terra, eu tomei consciência com vocês também daquilo que aconteceu em Minas Gerais com o rompimento daquela barragem e a tragédia enorme que ainda está em andamento naquela região. E de modo algum eu quero usar essa passagem bíblica para ser algum tipo de oportunista diante de vocês, me aproveitando desse contexto. Não é isso. Jesus trouxe essa mensagem para o meu coração muito antes dessa tragédia, e eu encorajo você a estar orando também por essas famílias, orando pelos profissionais que estão envolvidos nesse resgate, assim como estivemos fazendo nessa manhã, depois da escola bíblica. Mas tem uma coisa que a gente não pode negar nesse ponto. Nós não podemos deixar de perceber o fato de que nesse texto aqui, Jesus está se pronunciando não apenas sobre aquelas duas tragédias que aconteceram no século I lá em Jerusalém. Nesse texto aqui, Jesus está se pronunciando sobre cada tragédia que acontece na história humana em qualquer lugar do planeta. Jesus está ensinando eu e você como é que a gente deve se comportar diante das catástrofes, diante das tragédias, diante dos massacres dessa vida. E o que é que ele tem para nos ensinar? Primeiro, Jesus ensina que um grande sofrimento não é necessariamente um sinal de um grande pecado. Olha o que Jesus diz. Vocês pensam que eles eram mais pecadores? Os judeus da época de Jesus, eles ensinavam que um grande desastre só pode ser resultado de um grande pecado. Então, se tem alguma coisa muito ruim acontecendo na sua vida, o judeu interpretava que você cometeu um grande pecado, ou então que os seus pais cometeram um grande pecado. É como se você pegasse a lei da semeadura e levasse ela ao extremo. Se tem uma coisa muito ruim acontecendo com você, então você fez uma coisa muito ruim. É isso que a tradição judaica pregava naquela época. E era uma tradição tão forte que até mesmo os discípulos de Jesus eram levados por essa conversa. É tanto que em João capítulo 9, do verso 1 ao 3, quando Jesus Cristo se aproxima de um cego de nascença, os seus discípulos perguntam para Jesus, Jesus, está aí, olha, cego de nascença, quem foi que pecou? Foi ele ou foi os pais dele? Quem foi que cometeu esse pecado? O homem ou os seus pais? E Jesus disse, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. O que Jesus está ensinando aqui? Ele não está dizendo, ó, esse homem aqui não tem nenhum pecado. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é para os discípulos, olhem, parem de ficar relacionando o sofrimento dos outros aos pecados que eles tenham cometido. Parem de ficar especulando a quantidade de pecados de uma pessoa pela quantidade de sofrimento que ela tem de enfrentar. É isso que Jesus está ensinando aqui. A questão não é ele, a questão não é os pais dele, não é algum tipo de maldição hereditária que sai perseguindo pais, filhos, netos, bisnetos, não. Agora, é bom a gente enfatizar isso em nossos dias, porque tem muita gente que ainda acredita nessa tradição judaica. É tanto que você vai encontrar algumas pessoas que, quando são submetidas a um sofrimento extremo, a primeira coisa que esse tipo de pessoa faz é se revoltar contra Deus e dizer, Deus, por que o Senhor fez isso? O
O que foi que eu fiz para o Senhor? Onde foi que eu errei? Como foi que eu pequei contra o Senhor, que o Senhor está me pagando na mesma moeda? É como se na mentalidade daquela pessoa que está sofrendo, Deus estivesse punindo ela por algum tipo de erro específico. E é verdade que certos desastres que acontecem em nossa vida são sim resultados de certos pecados. A gente pode citar alguns exemplos. Um homem que trai a sua mulher e depois destrói a sua família é um exemplo claro de uma pessoa que pecou e está provando da consequência do pecado, por causa do seu adultério. Uma mulher que enche a cara de bebida, depois inventa de dirigir e sofre algum tipo de acidente, é um exemplo claro de que o pecado tem suas consequências imediatas sim. Ou então um filho que, desobedecendo às ordens diretas dos pais, sai no meio da noite para uma balada e sofre consequências por causa disso, ou seja, contraindo alguma doença ou sofrendo algum desastre naquele local, é um exemplo de que o nosso pecado, ele tem sim certas consequências que são para o aqui e agora. Mas nem todo sofrimento deve ser entendido como um sinal de grande pecado. Tem uma pessoa sofrendo muito ali, então deve ser uma pessoa muito pecadora, está pagando tintim por tintim. Não é isso. Se fosse assim, Pilatos seria o maior santo dessa história. Por quê? Porque Pilatos não sofreu nada. Pilatos nem sofreu um arranhão nessa história. E ele não é o maior santo, ele é o maior culpado. Então essa lógica não se aplica aqui. Se sofrimento fosse sinal de pecado, homens como o patriarca Jó, como o apóstolo Paulo e até mesmo o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, seriam também os maiores pecadores que essa terra já conheceu. Por quê? Porque eram homens de sofrimento. A gente não deve abraçar esse tipo de ideia, irmãos. A primeira lição que Jesus ensina aqui é que nem sempre um grande sofrimento é sinal de um grande pecado. O sofrimento vem para todo mundo, para os bons e para os maus, para os justos e para os injustos. É isso que Jesus está dizendo aqui, olha, não olhe para aquele pessoal de cima para baixo, como se vocês fossem melhores, mais santos, mais puros, não. Segundo, Jesus ensina que o arrependimento é uma necessidade universal, geral, para todo mundo. Ele diz, se todos não se arrependerem, todos serão igualmente condenados. As pessoas que levaram essa história até Jesus, elas sofriam daquele problema bem comum que a gente encontra ainda em nossa época. A tendência que o ser humano tem de olhar para os erros dos outros, mas não olhar para os próprios erros. A tendência do ser humano que o ser humano tem de fugir do espelho e não olhar para o próprio coração. Quando essas pessoas trouxeram essa notícia a Jesus Cristo, Jesus alertou eles de uma maneira bem dura. Olha, vocês pensam que são mais santos? Vocês acham que só eles precisavam de arrependimento? Não, eu digo a vocês que todos são pecadores, todos erraram, todos estão afastados da glória de Deus, todos vocês estão em dívida com Deus. O pecado tem manchado a alma de vocês e todos vocês precisam de arrependimento. É isso que Jesus diz. Em outras palavras, Jesus usa a desgraça daqueles homens para servir de espelho para todos. Vocês viram o que aconteceu com eles? Então percebam que todos precisam se arrepender. É interessante como Jesus Cristo ele sempre muda o rumo da conversa daqueles que se aproximam dele. Eles queriam só especular sobre uma tragédia. Jesus confrontou eles dizendo, olhe para dentro de vocês. Perceba a destruição, não que veio sobre eles, mas a destruição que o pecado causou na sua vida. Jesus confronta aqueles pecadores dessa forma, e o problema que aquelas pessoas tinham no século I, ao lado de Jesus Cristo, é o mesmo problema que muitas pessoas têm hoje. É difícil você encontrar uma pessoa que seja sincera consigo mesma. É fácil ser sincero com os outros, é fácil, mas ser sincero consigo mesmo é difícil, é difícil. Existem algumas pessoas que quando escutam esse tipo de mensagem, aí começam a pensar, rapaz, fulano devia estar aqui. Fulano tem um pecado tão grave, devia estar aqui ouvindo essa mensagem para se arrepender. Olha para onde? Para si? Não, olha para fora. Rapaz, eu acho que Beltrano precisa se arrepender dos pecados. Eu acho que aquela pessoa que roubou, que matou, precisa se arrepender dos pecados. Eu acho que aquela pessoa que está viciada em algum tipo de droga, de dependência química, eu acho que essa pessoa sim precisa se arrepender dos pecados. Quer dizer, olha para qualquer lugar, menos para dentro do próprio coração. Mas a ordem de Deus para o arrependimento, irmãos, ela não é restrita só a um grupo de pessoas. É restrita, ou, melhor dizendo, ela é expandida para toda a humanidade. Como está em Atos 17, verso 30 ao verso 31, no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele ordena, não é um pedido, é uma ordem. Ele ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. O arrependimento é para quem então?
O texto não diz, ele ordena que todos os bandidos, todos os homicidas, não, todos os homens, todas as pessoas, quer tenham uma boa reputação ou uma má reputação, todos. Aonde? Todos em todos os presídios, todos em todas as clínicas de reabilitação, de dependência de drogas, não, todos em todo lugar. Em todo lugar, que se arrependam. É isso que Paulo está dizendo aqui no seu sermão em Atos, justamente porque nós vamos enfrentar o juízo de Deus. Então, meus irmãos, nós temos inúmeras diferenças, é verdade. Nós trabalhamos em lugares diferentes, nós temos nomes diferentes, nós pertencemos a famílias diferentes, nós frequentamos lugares diferentes, mas se tem uma coisa que nós temos em comum nessa noite, que eu posso falar a mesma linguagem de cada pessoa que está aqui nessa noite e que ainda vai assistir pela internet, é que todos nós temos pecados, todos nós temos uma dívida com Deus, todos nós pisamos na bola, todos nós erramos e quebramos a lei de Deus mais vezes do que a gente conseguiria contar. E se essa é a nossa realidade, então faz sentido o que Jesus Cristo está dizendo aqui. Quer você seja rico ou pobre, uma mulher, um homem, um jovem, um idoso, você precisa do que a Bíblia chama de arrependimento. E o que é arrependimento? Arrependimento é mudança de mente. Arrependimento é quando você tem essa repulsa pelo pecado. Sabe quando você se alimenta tanto de um determinado alimento que você começa a enjoar aquilo? Você não aguenta mais nem sentir o cheiro. Isso é o que acontece no arrependimento. A gente passa a nossa vida todinha alimentando certos pecados em nossa vida, mas quando a gente se arrepende de verdade, a gente enjoa daquilo. A gente não aguenta mais nem sentir o cheiro daquele tipo de pecado. A gente olha para o nosso passado e começa a ter nojo. Como é que eu vivia dessa forma? Como é que eu desobedeci a Deus desse jeito? Isso é o que a Bíblia chama de arrependimento. É mudança de vida. Não é só o frequentar de uma igreja, não é só se identificar com a igreja evangélica, não é só ouvir pregações semanalmente, é você mudar a sua vida. É você sentir pelo pecado aquilo que você sente quando vem uma cobra na sua direção, aquele nojo. É você correr do pecado da mesma forma que você corre quando uma pessoa quer tirar a sua vida no meio da rua. É você proteger o seu coração do pecado da mesma forma que você protege os seus olhos quando vem aquela nuvem de poeira tentando tirar a sua visão. Arrependimento é isso, é você ter nojo do pecado, é você se afastar do pecado, é você se afastar do pecado para se aproximar do próprio Deus. E terceiro, Jesus ensina que o arrependimento é uma necessidade urgente. Ele diz, se não se arrependerem, todos igualmente serão condenados. A palavra igualmente aqui chama a nossa atenção, porque Jesus está dizendo assim, se você não se arrepender, a mesma coisa que aconteceu com eles, vai acontecer com vocês também. O que tem de comum, irmãos, nesses homens aqui? O que tem de comum nessas duas situações, dos homens que morreram nas mãos de Pilatos e dos que morreram de um desastre natural daquela torre que caiu? O que tem de comum, é claro, é que todos morreram, mas não apenas isso. O que tem de comum é que todos eles morreram subitamente, eles morreram de repente, eles morreram sem tempo para arrependimento. Eles estavam lá, estavam trabalhando, estavam oferecendo os seus sacrifícios a Deus e morreram de uma maneira inesperada. E é isso que Jesus está querendo trazer para o nosso coração. Olha, se vocês não se arrependerem, a mesma coisa vai acontecer com vocês. Por quê? Porque a morte não manda recado. A morte não avisa que vai chegar no próximo mês, na próxima hora, ela não avisa, nem a curto prazo, nem a longo prazo. E Jesus disse, se vocês não se arrependerem, vocês não vão ter tempo para fazer isso quando a morte chegar. Aqueles homens, eu gosto de pensar, não gostar no sentido de ter prazer, mas eu gosto de especular sobre a situação de que eles estavam num dia normal, trabalhando como você trabalha, como você vai trabalhar amanhã, conversando, rindo, brincando, estavam lá trabalhando naquela torre e de repente, em questão de segundos, aqueles homens passaram dessa vida para a próxima. Sem tempo para se arrepender, sem tempo para se reconciliar com Deus. E Jesus disse, se vocês não se arrependerem, vai acontecer a mesma coisa. Vocês não vão ter esse tempo para consertar a relação de vocês com Deus. Eu sei que talvez alguém aqui nessa noite possa dizer, Neemias, olha, eu conheço um caso de uma pessoa que ficou na beira da morte e teve sim tempo de se arrepender. Teve sim alguns momentos em que ela se arrependeu. E há casos assim, é claro que há casos assim. Glória a Deus por isso. Mas para cada caso desse, você tem milhares de casos onde as pessoas não tiveram tempo de se arrepender. Onde a pessoa achava que a morte estava lá no outro país, quando na verdade a morte estava na esquina. Nós podemos pensar na Bíblia, quando ela relata para nós um homem que se encontrou com Deus na beira da morte. Teve tempo de se reconciliar com Deus. Ele é conhecido como o quê? O ladrão
da cruz. Mas um bispo muito conhecido, chamado John Charles Riley, comentando esse texto, ele diz uma coisa interessante. Ele diz, na cruz, um ladrão foi salvo para que ninguém se desespere, mas apenas um, para que ninguém se iluda. Então existe possibilidade sim, à beira da morte, mas não é uma regra. O momento adequado para a gente se arrepender é no aqui e agora, e Jesus está alertando a gente sobre esse sentido. Olha, o erro de adiar o arrependimento pode ser uma coisa que não dá para voltar atrás. O erro de deixar para amanhã, de deixar para depois, aquela palavra difícil, né? Procrastinar o arrependimento, eu acho que eu até errei, é uma coisa que você não deve praticar na sua vida, porque você não sabe a hora da sua morte, você não sabe o dia em que você vai partir dessa vida para a próxima. E por 2 vezes Jesus Cristo repete essas palavras: se todos não se arrependerem, todos vão igualmente perecer, mostrando a urgência do arrependimento. E em quarto, Jesus ensina que o pior desastre que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela morrer sem arrependimento. Todos perecerão. Eu fui pesquisar essa palavra no original, no grego. Significa não apenas ter o seu corpo destruído, mas ter a sua alma destruída. Significa você ser afastado da vida eterna. E uma tradução livre poderia ser assim: se vocês não se arrependerem, disse Jesus, todos vocês serão privados da vida eterna. Jesus está descrevendo para nós justamente que o pior desastre que pode acontecer na vida de uma pessoa é o inferno, é o afastamento eterno de Deus. O pior desastre que pode acontecer na vida de uma pessoa não é aquele que acontece numa fração de segundos, mas é aquele que dura toda a eternidade e não acaba. O pior desastre, pior do que você ter uma torre esmagando o seu corpo ou ter uma espada cortando você pelo meio, Jesus diz, o pior desastre é você perecer eternamente longe de Deus. Esse é o resultado da falta de arrependimento, uma eternidade de dor, sofrimento, desespero, angústia, fogo, ranger de dentes, como Jesus Cristo descreve para nós sobre o inferno. O grande alvo do Senhor Jesus Cristo, irmãos, é mostrar para nós que arrependimento é coisa séria. Porque Jesus conhece nós, Jesus conhece a gente. Ele sabe que a gente trata o arrependimento como uma coisa secundária, como uma coisa que tanto faz e tanto fez. Mas Jesus mostra que ele é urgente, ele é necessário e a necessidade dele é universal. Prosseguindo no texto, Jesus ele continua abordando esse assunto com a multidão, agora através de uma parábola que a gente lê do verso 6 ao 9. E ele passou a contar essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, mas quando foi procurar fruto nela, não achou. Disse então ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não encontro. Corte ela, por que ela ainda está ocupando a terra inutilmente? Ele lhe respondeu, Senhor, deixa ainda esse ano, para que eu cave ao redor dela e a adube. Se no futuro der fruto, muito bem, mas se não, tu a cortarás. Vou resumir para vocês o significado dessa parábola. Jesus está contando isso justamente no contexto de arrependimento. O homem plantou uma figueira num jardim, num lindo jardim, e como é natural, aquele homem esperava um retorno pelo seu investimento. Olha, eu plantei, estou cuidando, estou regando, estou podando, então eu quero ter frutos. Só que com o passar do tempo, mais especificamente 3 anos, como Jesus Cristo diz, uma referência ao seu tempo de ministério lá entre os judeus, o homem não conseguiu nenhum fruto naquela figueira. Ele não achou fruto, de modo que ele ficou insatisfeito, conversou sobre aquela situação com aquele jardineiro e disse, olha, se não der fruto nesse ano, a gente vai cortar. Vamos investir, mas se não tiver resposta, se não tiver retorno, a gente corta. O que Jesus quer ensinar para nós nessa parábola? Ele quer ensinar que assim como aquele homem foi procurar fruto na figueira, Deus procura arrependimento em nossa vida. O que é que Deus procura em nós? Deus está procurando se eu estou todo domingo na igreja. É bom que você esteja aqui todo domingo. É bênção. Deus está procurando que eu faça uma oração e uma leitura bíblica todo dia. Isso é excelente também, continue. Mas o que Deus realmente procura em nós é o arrependimento. Da mesma forma que aquele homem se aproximava daquela figueira procurando não apenas folhas, mas frutos, Deus procura em nós não apenas atividades religiosas. Deus procura mudança de vida. Deus procura arrependimento, é isso que Jesus Cristo quer ensinar nessa parábola. A gente precisa alimentar o nosso coração com isso, porque muitas vezes a gente pensa em Deus como um Deus bobão, que está lá no céu e está simplesmente passando a mão na cabeça da humanidade, dizendo, tudo bem vocês fazerem assim, vou varrer tudo para debaixo do tapete. Mas o Deus da Bíblia é um Deus santo, é um Deus que odeia o pecado, é um Deus que é o nosso Criador e exige de nós o arrependimento. Se aquele homem podia exigir fruto da figueira que ele plantou e cuidou e investiu,
Muito mais direito Deus tem, como nosso Criador, de olhar para a nossa vida e dizer: eu quero a obediência de vocês, eu quero o arrependimento de vocês. E Jesus ensina também que existem pessoas que, como aquela figueira, recebem os cuidados de Deus, mas ainda assim não se arrependem. São pessoas que estão sempre recebendo a bondade, a graça, a misericórdia de Deus. Eu e você somos pessoas assim. A gente dorme, a gente acorda, a gente se levanta da cama, a gente tem o nosso café da manhã, o nosso respirar a cada momento. Tudo isso é evidências, são evidências da bondade de Deus para mim e para você. Mas esse cuidado de Deus, ele deve conduzir a gente ao arrependimento. É a gente pensar: meu Deus, se Deus é tão bom comigo, me deu casa, me deu carro, me deu família, me deu uma igreja para frequentar, me deu um trabalho, me deu saúde, como é que eu posso ser tão ruim com Ele? Como é que eu posso ser tão ingrato? Como é que eu posso pecar tanto contra Deus? A bondade de Deus, irmãos, não é para a gente relaxar, não. A bondade de Deus é para despertar a gente para o arrependimento, como Paulo diz lá em Romanos 2, do 4 ao 5. Ou será que você despreza as riquezas de sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva para onde? Para o arrependimento. Paulo diz: contudo, por causa da teimosia do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, como se revelará no seu justo julgamento. Paulo está dizendo: olha, Deus é bom com vocês, Deus cuida de vocês, Deus livra vocês, Deus ama vocês, não para que vocês continuem no pecado. É isso que Paulo está dizendo para nós, não para que a gente continue no pecado, mas para que a gente abandone o pecado. Porque caso a gente abuse da consciência de Deus, Ele vai dizer que nós estamos acumulando a ira de Deus contra nós. E Jesus termina falando sobre isso. Jesus ensina que a paciência de Deus não dura para sempre. Aquela figueira iria viver por mais um tempo, mas não ia viver para sempre. Um dia, como Jesus Cristo diz, se ela não produzir frutos, ela seria cortada e lançada no fogo. Jesus termina sua parábola dizendo que a paciência de Deus não dura para sempre. Não dura, a gente não pode abusar da paciência de Deus. Um dia, o braço da misericórdia de Deus que está clamando para nós, ele vai ser recolhido. E a espada da justiça de Deus será direcionada para nós. E é bom que a gente entenda essa realidade a fim de não abusar da paciência de Deus. Eu acho interessante que essa parábola ela não tem, sabe, uma conclusão. A gente fica se perguntando: será que essa árvore produziu? Será que não produziu? Por que a gente não tem a resposta? Porque eu e você somos a resposta. Porque você, pessoalmente, deve dar a resposta para essa parábola. Deus está analisando a sua vida para ver se você se arrepende. Deus tem investido na sua vida de uma maneira maravilhosa, como aquele homem investiu naquela figueira. Mas o investimento de Deus não dura para sempre. A paciência de Deus não dura para sempre. É por isso que a gente precisa se arrepender dos nossos pecados e produzir frutos dignos de arrependimento, como pregou o nosso amado João Batista. 2 Coríntios 6, do 1 ao 12, para a gente encerrar, diz o seguinte: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Essa é a urgência do arrependimento. Talvez você já tenha ouvido muitas mensagens da que eu preguei nessa noite. Você sempre está ouvindo que os pregadores estão dizendo que você precisa se arrepender, que você precisa consertar a sua relação com Deus, mas nunca aconteceu nada daquilo que eles diziam que ia acontecer, né? Nunca aconteceu o pior com você. Você continua na sua vida e deixando o arrependimento para depois, e mesmo assim nem aconteceu essas coisas todas que o pessoal fica assombrando. Mas vejam, essa parábola deve servir de alerta para nós. Quanto tempo a figueira tinha? Tinha 1 ano. Deixa eu fazer uma pergunta que é a chave dessa parábola. Guarde ela no coração, vá com ela para casa e durma com ela. Quanto tempo faz que Deus vem investindo em sua vida e você não se arrepende? Quanto tempo faz que Deus vem mostrando o seu amor, regando você, podando você como aquele agricultor poda aquela figueira? Quanto tempo faz que Deus vem investindo em você, através de mensagens, de palavras de Deus para o seu coração, de oportunidades para você se arrepender dos pecados e receber Jesus de vez, e você continua dizendo não para Ele? Essa é a lição principal dessa parábola. Ela mostra para nós que o nosso tempo não é ilimitado. A figueira tinha mais 1 ano. Quanto tempo eu tenho? Ou você tem? Ou nós temos? 1 ano, 1 mês, 1 dia, 1 hora, 10 minutos? A gente não sabe. Então, como o apóstolo Paulo diz aqui, digo-lhes que agora é o tempo favorável. Hoje é o dia da salvação. Nós devemos guardar essa mensagem em nossos corações
E sempre quando alguma tragédia acontecer ao nosso redor, devemos lembrar que a pior tragédia, Jesus Cristo já nos livrou dela. Quando Ele mesmo sofreu aquele desastre na cruz, Ele estava livrando a gente do inferno, Ele estava livrando a gente da condenação. Tudo que Ele exige de nós agora é o arrependimento e a fé no Evangelho de Jesus Cristo. Amém, queridos?